Olá pessoal, bem-vindo à Era Terra. Eu sou Ademar Pereira e quero apresentar para vocês hoje esse modelo de Patagotitan na escala 1:35. Começando já pela postura do animal, com uma cauda elevada na horizontal que não toca o chão e um pescoço num ângulo de inclinação de 45 graus, não tão vertical quanto o Brachiosaura, nem tão horizontal como o Diplodocóide. O animal está em passo, caminhando, num leito seco representado pela sua base. Essa é a estrutura básica de um Titanossauros. E o Patagotitan, ele foi descoberto em inúmeros fósseis, né? Pelo menos de 6 indivíduos, muitos elementos fósseis, muitas vértebras, costelas, húmeros, partes do coracoide, escápula, íleo. Então temos muitos elementos e isso deu ao grupo, né, o Colossosauria, o grupo dentro dos Titanossauros, uma visão, uma compreensão melhor de como era o plano corporal desses animais, né? O Patagotitan ajudou muito a nos revelar como era a imagem dos seus parentes mais escassos, de fósseis mais escassos, como o Argentinosaurus e o Puertasaurus. Nós temos aqui alguns extras, a figura humana representa um homem de 1,80 m. Aí você tem a noção geral de como esse animal era enorme, com um homem tendo que erguer o braço para poder alcançar talvez o ventre do animal. Trazendo mais para perto a figura humana, analisando em detalhes, trata-se de um extra simples, com a descrição e o tamanho, 1,80 m, homem de 1,80 m, escala 1:35. A proposta da figura é simplesmente servir de escala, não representa nenhum personagem, por isso é um acabamento mais simples, sem marcações no rosto. Além dele, nós temos como extra também o fichário informativo, com todos os detalhes da espécie, sobre um porta-fichário Era Terra com o logo da Era Terra em relevo e também um fundo em relevo em pedras e um acabamento embaixo de EVA macio. Com isso você tem um bom suporte para a placa de informação com o nome da espécie, Patagotitan maiorum. Patagotitan vem de Patagônia, Titã, Titã da Patagônia, Patagônia, região da Argentina. Maiorum vem em homenagem à família Maio, que é proprietária do sítio onde foi encontrado os fósseis do Patagotitan. José Carbalido, Diego Pou e colaboradores encontraram as peças em 2014, mas só descreveram em 2017. A escala está no modelo 1:35. Isso representa 96 centímetros, acompanhando pela linha de curvatura das vértebras e a sinuosidade do animal. Para espaço na sua prateleira, você vai precisar de 88 centímetros de comprimento por 40 centímetros de altura. Isso por causa da postura do animal, reduz esse comprimento para 88 centímetros, espaço que ele vai ocupar na sua prateleira. Continuando com os dados da fera, nós temos o local onde ele foi encontrado, na província de Chubut, na Patagônia, na formação Cerro Barcino, ali na Argentina. A idade é albiano, começo do Cretáceo, há 101,6 milhões de anos atrás. Ele era um vegetariano. O peso estimado de 70 a 76 toneladas para esse exemplar. Alguns autores colocam a estimativa de peso entre 50 e 60 toneladas para um animal de 31 metros. Eu considerei aqui um animal de 33,60, visto que há a grande variação entre os autores de 31 metros até 37 metros. Fiz uma média então, com base em alguns estudos, de 33,60, cheguei nesse tamanho. O peso de 70 toneladas foi me dado pelo programa de edição 3D,
onde eu construí a figura. A altura nas costas do ponto mais elevado, que é o ponto dos ombros, 6,5 metros, na altura máxima do animal nas costas. A altura da cabeça nessa postura vai de 13,5 metros até o chão. Então, da cabeça ao chão, nós temos nessa postura 13,5 metros. Isso dá um prédio de 3 níveis, né? Uma construção humana de mais de 3 níveis aí para a altura dessa cabeça. Muito alto é esse animal. Na filogenia nós temos, ele é um dinossauro sauríschia, saurópode, macronária, titanossauria, loncossauria. Os loncosáureos compreendem outros gigantes, como Argentinossauros, Notocolossus, Puertasaurus, entre outros. Também como extra, pessoal, destaco a base, onde a figura é exposta, com o nome do animal de um lado e do outro da base. Deixa eu chegar ela mais para perto, nós vamos analisá-la em pormenores. Os restos fósseis foram encontrados numa área supostamente de planície alagada. Então aqui nós temos um leito seco de um corpo d'água, seja um rio, seja um lago, com algumas pedras, as marcações das pegadas. Muitos vegetais foram encontrados nessa região, com marcas de alagamento de plantas aquáticas, cicadáceas, cavalinhas, ginkgos, também muitas coníferas, é uma área bem florestada, com uma floresta bem fechada de coníferas, bem representadas, mas aparecem alguns primeiros registros de angiospermas. Então nós temos aqui um tronco de angiosperma, que é uma novidade da época, que é as plantas com flores, que estavam surgindo já no começo do Cretáceo. Está aqui representado por esse tronco, onde o nosso Patacotitã dá um passo. Essa base é de fibra de vidro, é oca, ela é leve, isso não aumenta o preço do frete. E tem um acabamento inferior de EVA macio, com o nome da espécie dos dois lados. Assim você tem liberdade de escolha na posição que você quer exibir o seu Patacotitã. As plantas são cicas, as cicadáceas era muito comum em todo o Cretáceo. Agora analisando a peça em si, pessoal, começando aqui pela coloração. Essa coloração é a de número 24, já foi pintado outros exemplares nessa cor. Essa foi a escolha do cliente. O ventre amarelado, o dorso marrom avermelhado, ao longo de todo o comprimento da figura, pescoço, corpo e cauda. Veja que ele não cabe no enquadramento, porque é uma peça bem grande, né? Mas ela é leve. Como ela é oca no centro, ela pesa 1 kg, 1,1 kg no máximo. Então, ela é uma peça leve, porém é grande em comprimento. Por isso que ela não cabe aqui no enquadramento. Para facilitar o transporte, como vocês sabem, a peça é dividida em 3 partes, destacável por rosqueamento. E aqui nós rosqueamos a peça. Aqui nós temos uma cabeça típica de saurópode, saurópode titanossauria. As fossas nasais estão aqui no topo da cabeça. Então você tem um duto nasal, até trazer a narina aqui na frente. Não tão na frente, não tão no bico aqui, mas um pouco recuada. Você tem uma cabeça típica de um animal vegetariano, com o encaixe da mandíbula no osso quadrado bem para frente, quase junto ao olho. Aí o ouvido se posiciona logo aqui, na junção do quadrado com a mandíbula. Nós temos uma certa falsa bochecha aqui, né, que faz com que o alimento não caia da boca. Observem que os dentes vêm até um pouco mais para trás na boca, porque o Patacotitã é dos primeiros do grupo. Mas dos próximos do grupo, esses dentes vão diminuir nessa lateral e ficar mais concentrado na frente. Os dentes vão se reduzir à parte frontal,
nos últimos animais desse grupo. Mas aqui no Patagotitan ele ainda apresenta os dentes mais atrás. Você tem uma cabeça que começa a se parecer mais com as cabeças dos diplodocídeos, diplodocus, brontossauros, apatossauros, perdendo aquele domo mais alto dos brachiosauros. É uma tendência do grupo também. E aqui nós temos na cabeça uma colorização cinza na lateral, com algumas marcas escuras que vêm lá do dorso, o topo da cabeça com uma mancha. Isso aqui foi inspirado nas cores dos cavalos, as cabeças de cavalos, né? O olho, ele tem um tom castanho, observar, com um cristalino mais claro em branco. Dentes, em forma de colher, achatados, mais retos, sem função mastigatória, tá? Esses dentes eram só para morder o alimento, puxar e engolir. Eles não tinham função de mastigar a comida. Todo o processo de trituração do alimento era lá no estômago, através dos ácidos, através de gastrólitos, que eram pedrinhas que eles engoliam, e pela fermentação de bactérias. Lá dentro, não sei se vai dar para ver, nós temos lá as coanas, a língua, alguns detalhes aqui da boca, que não sei se vai dar para mostrar, a garganta lá no fundo. Tá bem escuro aqui. Mas aí que tá, pessoal. Aí está a face do nosso Patagotitan. Nós temos todo aqui o nervamento do pescoço, o nervamento da pele, os detalhes das escamas, as osteodermas. Temos 3 fileiras de osteodermas. Essas osteodermas são especulativas. Nós sabemos que esses animais tinham, mas não sabemos a quantidade nem a disposição delas no animal. Então nós apenas especulamos onde estavam. Essas osteodermas foram encontradas em outros exemplares, outras espécies como Saltasaurus, principalmente, e Ankylosaurus, entre outras. Aqui nós temos as cores bege amarelado, marrom avermelhado, com estrias mais escuras em tons de marrom escuro. Então esse é o pescoço do animal. As vértebras primárias eram mais longas e as vértebras de encontro no tronco eram mais curtas. Isso permitia que o animal tivesse mobilidade tanto lateralmente quanto cima a baixo, mas tinha a resistência suficiente para manter o pescoço erguido, dado as vértebras mais alongadas no final do pescoço. Terminando aqui o pescoço, pessoal, vamos para o tronco. No tronco temos a continuação do padrão de cor em bege no ventre, marrom avermelhado no dorso, com uma linha escura, agora tomando os membros. Descendo pelos membros, continua ali as estrias em preto e as osteodermas pouco destacadas. Aqui no corpo acrescenta mais uma linha de osteodermas, onde tínhamos 3 ali, agora temos mais uma de cada lado, temos 3 e 3, agora nós temos a linha central também, 7 linhas de osteodermas. E aí nós temos também todo o enrugamento da pele, que vocês podem observar. Enrugamento da pele, as escamas bem pequenas, estão aqui menores do que apresentadas no Argentinosaurus, como é a tendência agora de representar eles com escamas menores, dado que o animal era muito grande, né? Então, mesmo sendo menores aqui, no animal real seria bem maior. Temos toda a musculatura dos membros demonstrada, os tendões, todos os membros. Aqui nos membros dianteiros nós não temos as falanges, o peso é apoiado, o animal se apoiava direto nos metacarpais, que não tinham falanges, então você não vê aqui aquela garra vista em brachiosauros, por exemplo, ou em diplodocídeos. Toda a nervura de peles, o enrugamento, cotovelo, musculatura,
Dado que o animal era muito pesado e era necessário uma boa musculatura e uma boa fortificação óssea para suportar esse peso. A escápula ela é larga e curta em relação aos outros membros, em saurópodes mais primitivos. E essa escápula ela solda no coracoide, como na maioria deles, né, do grupo, soldado, dando mais resistência, mais apoio para o húmero do braço aí e os membros em si. Aqui nós temos na parte traseira, a perna traseira com dedos, já que não é visto lá na frente. Aqui temos falanges formando dedos, os dois primeiros dedos mais curtos e atrofiados sem garras, e os outros demais já com garras, uma bem grande, provavelmente usado mais na tração ou para cavar o solo, para produzir ninhos, talvez. É uma especulação que temos aí para a utilidade dessas garras. Aqui nas osteodermas nós temos algumas pontudas, em outros formatos maiores, né, não tão exagerado, mas estão aí. Toda a linha de osteodermas, a linha central da pintura é mais escurecida. Aqui na cauda nós temos a continuação da linha escura, acompanhando as osteodermas, e vocês podem observar todo o enrugamento e textura, que vem desde a junção dos membros, do escurecimento da cloaca. Aqui passa o músculo caudofemoral de um lado e do outro, bem ressaltado aqui, nessa postura, músculo que ligava a cauda ao fêmur. E aí nós temos todo o detalhamento da cauda, das escamas e da pintura. Veja que esse detalhe vai até o fim, mesmo no afinamento da cauda. Como já disse em outros vídeos, na cauda dos titanossauros, ela afina gradualmente até o fim da cauda, não bruscamente no meio da cauda como nos diplodocídeos. Isto é visto em fósseis de cauda que nós temos, por exemplo, de Bauru-titã e Peregrinosaurus. Então nós temos aí alguns indícios de que essa cauda ela era gradual, não formava um chicote como em Diplodocóide. A cauda, como eu disse, também se destaca, mas aqui não foi preciso destacar para fazer a análise. Agora eu vou montar no ele novamente. Aí o pessoal fala assim, quando eles montaram algumas exposições em museus, fizeram ele com 40 metros de comprimento. Você vê que o animal foi muito dimensionado, mas para atrair o público leigo, não para acadêmicos em si, mas para impressionar o público mais leigo. Mas é muito difícil que esse animal chegasse aos 40 metros. As próprias representações nos museus, eles estão muito esticados, com pescoços muito longos e caudas muito longas, para atingir esses 40 metros. Então ele não chegava a isso também. Outra coisa que o pessoal afirma, se ele conviveu com o Tiranotitã carnívoro, que é da mesma formação, Cerro-Barcino. Só que a formação Cerro-Barcino ela é dividida em 3 partes, e 3 camadas de estratificação, e o Tiranotitã está na primeira, mais antiga, de 118 milhões de anos atrás. E o Patagotitã está na segunda estratificação, há 101 milhões de anos atrás. Então, o Tiranotitã é mais velho, pelo menos 7 milhões de anos antes do Patagotitã, então não conviveu com ele. Junto com o Patagotitã, foram achados muitos, além dos fósseis que eu falei de planta, também nas proximidades da própria formação, foi encontrado dentes de carnívoros, tanto de Carcharodontosaurideus, como o Tiranotitã, quanto de Abelisaurideus. Mas no caso do Carcharodontosaurideus, não é da espécie Tiranotitã devido à idade.
alguma nova espécie de Carcharodontosaurides conviveu com ele, mas ainda nós não temos um espécime completo para descrever, somente dentes. Ok? Então essa espécie não foi nomeada ainda. E isso é o que sabemos por enquanto sobre o Patagotitã. Muitas especificações ósseas, características nas vértebras, que são exclusivas dele, o diferenciam de outros do seu grupo. Esse é o Patagotitã da Era Terra, na escala 1/35. Ele mede 96 centímetros de comprimento. Ele pesa, como ele é oco, ele pesa 1 kg, 1,1 kg. E nós temos aí a opção de você escolher as cores que você deseja para o seu exemplar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu agradeço a sua curtida, a sua inscrição e deixe nos comentários o que você achou desse exemplar e o que você achou desse modelo. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.